Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a quarta parte da aula de Alta Idade Média, tá? A parte final e derradeira falando sobre o Império Carolíngio. Depois disso a gente vai se voltar um pouquinho para o Oriente Médio, vamos falar um pouquinho de Império Bizantino, vamos falar um pouquinho de Islã e depois a gente volta a falar da Idade Média Europeia, mas aí a gente já entra na Baixa Idade Média. Então a gente termina, se tudo der certo, a Alta Idade Média agora. Na aula passada, a gente comentou um pouquinho sobre o golpe de Estado dado por Pepino o Breve, né, que foi um prefeito do palácio da dinastia Merovingia e que toma o poder e implanta uma nova dinastia, a dinastia Carolíngia. Foi aí que a gente parou. Antes disso, a gente tinha comentado sobre o batismo de Clovis, fundador da dinastia Merovingia. Clovis, que se alia à Igreja Católica como uma forma de fortalecer o seu poder, a Igreja Católica que se alia a Clovis como uma forma de garantir a sua continuidade em solo europeu, como uma forma de garantir a expansão da fé para novos povos. Então, tudo isso se combinando ali naquele contexto, e a gente agora volta a falar do Império Carolíngio. Na verdade, o Império Carolíngio ele ainda não começa logo de cara sendo um império, ele ainda é o Reino Franco, tá? E governado pela dinastia Carolíngia. Vai ser Reino Franco, tá? Até 25 de dezembro do ano 800, até o Natal do ano 800. Neste momento, o reino dos francos deixa de ser reino, tá? E se torna império. E aí, como quem governava era a dinastia Carolíngia, na figura do Carlos Magno, mas também em homenagem ao próprio Carlos Magno, a gente muda, né, a forma de designar e para de falar em reino dos francos e passa a falar em império carolíngio. Tá? Vamos com calma, porque eu já estou me adiantando um pouquinho. Esse Império Carolíngio, né, ou melhor, esse período de governo do Carlos Magno, né, vai ser um momento de uma certa prosperidade para a Europa, ou pelo menos para uma parte, né, para uma parcela da Europa, para ali para o território do Reino Franco. Vai ser um momento de prosperidade econômica, de estabilidade política, de reorganização administrativa, de restauração da cultura. Vai ser um momento, sem dúvida, muitíssimo importante. Como é que a gente chega aí? O tal Carlos Magno, ele era um general muito brilhante, um comandante militar muito competente, isso sem dúvida é importante, mas mais do que isso, ele foi inteligente o suficiente para organizar as estruturas de governo do Reino Franco de tal modo que ele ganha um enorme apoio da nobreza franca. Tá? Ele vai se utilizar ali daquele instituto, né, social do Comitato Germânico e vai aplicar isso em relação aos nobres. É aqui mais ou menos que começam as relações de suzerania e vassalagem como a gente as conhece. Tá? O Carlos Magno ele vai iniciar esse processo de expansão e vai se tornar tão poderoso, mas tão poderoso, que no ano 800 o Papa, tá? O próprio Papa, chamado Leão III, e aí sobre esse nome, né, Leão III, porque a gente no Brasil, durante muito tempo, teve a tradição de seguir a nomenclatura portuguesa. Tá? E os portugueses, eles traduzem tudo. Então, por exemplo, tem um país do Oriente Médio chamado Irã. Nós, aqui no Brasil, chamamos esse país de Irã. Em Portugal, esse país é chamado de Irão. Tá? Por exemplo, tem uma cidade francesa chamada Rouen, e os portugueses chamam de Rouen. Tá? Então, é comum para os portugueses, quando uma palavra estrangeira termina em N, traduzir substituindo essa nasalidade, né, esse som anasalado, por um aotio. Tá? Então, o Papa Leão III, se nós fôssemos tentar manter mais próximo do original, seria uma espécie de Papa Leon, tá? Seria alguma coisa do tipo. Leon já é um nome que você, acho, está mais acostumado e já vai ter mais familiaridade. Tá? Então você vai também ficar pensando que todos os nomes de todo mundo nessa época era muito esquisito, né? E na verdade não é que os nomes são esquisitos, eles só não são mais muito usados, né? Eles vão perdendo o seu uso e sendo substituídos por outros. Mas não é que o nome em si é esquisito. Eu particularmente não acredito muito nisso, de palavra
Palavra difícil, palavra estranha. Existem as palavras que a gente não está acostumado e as que a gente está. No final das contas é só isso, né? Toda palavra, né, todo vocabulário, todo o instituto humano é apenas uma questão de costume. Então, o Papa Leão III, ele coroa o imperador, o Carlos Magno, como imperador em dezembro, né, no Natal do ano 800. Mas como isso vai acontecer? O que estava rolando ali? Carlos Magno se tornou muito poderoso, conquistou um monte de território, se coloca como um defensor da cristandade, e o Papa Leão III, tá, que segundo alguns era um sujeito de origem humilde, né, de origem social humilde. A propósito, o Papa Leão III ele é santo da Igreja Católica. Enfim, o Leão III ele era um sujeito de origem humilde que conseguiu chegar a se tornar Papa, tá? Só que ele deixou muita gente insatisfeita, muitos nobres da cidade de Roma ficaram muito insatisfeitos, enfim, porque o Papa não correspondia às suas expectativas políticas de poder e tal. O Papa Leão III ele tentava tomar o seu próprio caminho ali na política romana, né, da cidade de Roma. Aí eu não estou mais falando de Império Romano, estou falando da cidade de Roma. A cidade de Roma continua existindo até hoje, enfim. Então, o Papa Leão III, ele acaba desagradando muito alguns nobres, sofre um atentado, tá? Uma espécie de rebelião dos nobres romanos, ali da cidade de Roma, quase um golpe de Estado, né? Com a tentativa de matá-lo e de cegá-lo. Tá? Cortam com uma lâmina os seus olhos, na verdade, ele fecha os olhos na hora e cortam as pálpebras, ele acaba ficando cego, né? Não sei se dos dois olhos, mas pelo menos de um olho ele fica cego e sofre um atentado, enfim, e é retirado ali do posto de Papa, tá? na marra, né? O que não é de forma nenhuma previsto por nenhum regulamento, nenhuma regra, nenhuma lei da Igreja Católica autoriza você tirar um Papa porque você não gostou dele, né? Ele é eleito, enfim, e eleito por uma espécie de inspiração divina ali do Colégio Cardinalício, e depois o cara fica até morrer. A gente teve recentemente o Papa Bento XVI que pediu para sair, né? Que voluntariamente quis sair. Foi um fato inédito, isso nunca tinha acontecido antes. Mas a população, uma parcela da população dizia, não quero mais esse Papa, vou lá e vou tirar o cara. Isso simplesmente não existe. Então o que o Papa faz? Ele pede ajuda ao sujeito mais poderoso, mais forte que ele conhece, que se coloca como protetor da cristandade, que é o Carlos Magno. Carlos Magno vai até lá, Carlos Magno, enfim, leva as suas tropas, domina a cidade e reconduz o Papa Leão III ao seu posto. E como uma espécie de recompensa, tá, o Papa vai coroar Carlos Magno imperador, dizendo o seguinte: pô, Carlos, você é o bichão mesmo, hein, doido? Você é sinistrão. Você é um cara que está quase que restaurando o Império Romano. Você não é mais o mero rei de um simples reino romano germânico. Você é agora imperador do Ocidente. Tá? Então é uma tentativazinha ali de restaurar o Império Romano do Ocidente, obviamente sem a mesma grandeza. Carlos Magno não vai conseguir reconquistar a totalidade da Península Ibérica, só um trechinho muito restrito ali do norte da Península Ibérica. Carlos Magno não vai conseguir reconquistar o norte da África, que fazia parte do território do Império Romano, não vai conseguir reconquistar as Ilhas Britânicas, que estão sendo habitadas por outros reinos, né, por outros povos germânicos, mas aquela região da Itália e da Gália, que eram consideradas regiões muito importantes, passam a estar ali sob a influência do Carlos Magno. Tá? Então, esse é o primeiro motivo pelo qual ele vai ser coroado imperador dos romanos. E aí você, com isso, já consegue entender, né, já ganha um sentido para você, mas eu vou te explicar que tem mais dois motivos pelos quais o Carlos Magno vai ser coroado imperador dos romanos. Tá? Vamos ver se eu já coloquei isso no slide seguinte, eu não me lembro mais se eu coloquei. Tá? Aqui tem um mapa, né, com as áreas que passam a ser dominadas diretamente por Carlos Magno ou que passam a estar sob sua influência. Essa parte que me parece aqui pela minha tela, eu não sei se eu estou com alguma distorção de cor na tela, mas me parece um pouco esverdeada, né? É a área original do Reino Franco. Tá? A área avermelhada é a área dominada pelo Carlos Magno e as áreas alaranjadas são áreas que ele não domina, que ele não mantém controle direto, mas que são áreas de influência. Né? Os governantes dessas regiões laranja são leais a ele, obedecem aos seus comandos, enfim.
Então, estão aqui os motivos, né, para a coroação. O Papa havia sofrido um atentado da nobreza local e é ajudado por Carlos Magno, check, falamos disso, mas tem outros dois motivos para a coroação. O Carlos Magno, ele estava na visão da época, né, tentando restaurar ou quase restaurando as fronteiras originais do Império Romano do Ocidente. Isso era considerado um motivo também relevante para ele ganhar o cargo de imperador. Bom, então se você quase que retomou tudo que era Império Romano, você vai ser imperador dos romanos, ponto final. Mas talvez o motivo mais importante de todos é que a Península Itálica, neste momento, tá, e a Igreja Católica, neste momento, sofriam uma enorme influência do imperador bizantino, do imperador do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente não caiu com a queda do Império Romano do Ocidente. Ele permaneceu durante toda a Idade Média. Inclusive, o que marca o fim da Idade Média, a Idade Média acaba quando o Império Romano do Oriente acaba também. Só que, à medida que o tempo vai passando, que a Idade Média vai passando, abandona-se a expressão Império Romano do Oriente e substitui-se pela expressão Império Bizantino. Tá? Então, o Império Bizantino, que é a mesma coisa que o Império Romano do Oriente, ele estava exercendo uma influência muito grande ali no território da Península Itálica. Tá? Ele dominava, o Império Romano do Oriente dominava a Península Itálica, e o Papa sentia que com isso, ele, Papa, não tinha tanta relevância política, tanto poder político, porque ele acabava tendo que disputar um pouco a influência sobre a população local com o próprio imperador do Oriente, né? O Papa, nessa época, era uma espécie de rei. Ele exercia poder secular sobre a sociedade. As regiões que estavam ali sob comando direto do Papa obedeciam seu poder secular. Ele criava lei, ele julgava, ele se comportava como um rei qualquer se comportava. Inclusive comandando tropa em campo de batalha, montada a cavalo, com escudo, espada. O Papa ia lá na frente, né, batalhando, matando, cortando cabeças e tal, em nome de Deus, em nome da igreja. Tá? Eu sei que isso hoje parece um pouco mais inimaginável. A gente tem um Papa, né, que é todo good vibes, é um Papa super simpático, assim. Acho que o Papa Francisco é quase que uma unanimidade, né? Todo mundo considera ele um senhorzinho simpático, bacana, humilde e tal. Teve um filme na Netflix agora chamado Dois Papas, que é um filme ficcional, né? Não é um documentário, mas que deu uma fortalecida ainda maior na imagem do Papa Francisco como uma figura simpática, como uma figura popular e tal. Então, eu sei que é muito difícil para a gente imaginar, mas no passado os papas, eles sim poderiam montar a cavalo, usando armadura, com as suas espadas, cortar a cabeça de inimigos e dominar territórios, como um rei. Tá? Então, à medida que o Império Bizantino vai ampliando a sua influência na Península Itálica, o Papa vai pensando, pô, peraí, cadê o meu poder? Né? Então, a ideia do Papa aqui é tentar criar alguma potência cristã no Ocidente para rivalizar com essa potência cristã que já existia lá no Oriente. A ideia do Papa era o seguinte: eu vou elevar o mero reino dos francos, um reininho romano-germânico, à condição de um império, e aí isso vai servir como uma espécie de intimidação para o Império do Oriente. É como se fosse uma espécie de guerra fria, né? Pelo amor de Deus, nunca diga para ninguém que eu usei essa expressão, porque essa expressão ela se remete a um outro tema da história, mas é, entre muitas aspas, uma espécie de guerra fria que está rolando aqui, em que o Império Carolíngio vai projetando o seu poder, tá, sobre a Europa, e isso vai fazendo com que o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, pensasse duas vezes, né, porque no final das contas tem ali uma potência em ascensão que é o Império Carolíngio. Do Império Carolíngio, após a morte de Carlos Magno, bastante tempo após a morte de Carlos Magno, tá, do Império Carolíngio, após a morte de Carlos Magno, vai sair o Sacro Império Romano-Germânico. Tá? É um império, né, sobre o qual a gente fala muito pouco nas aulas de história aqui no Brasil. Ele aparece no máximo de forma incidental dentro de outros assuntos. Você tem que entender um pouquinho sobre Sacro Império Romano-Germânico para lá na frente entender sobre a unificação da Alemanha, para entender a reorganização da Europa promovida pelo Congresso de Viena após Napoleão. Mas, mais do que isso, você não precisa conhecer sobre o Império Romano Germânico, não. É só você saber que é um território que ficava ali no que hoje é a Alemanha, tá? Mas também ali um pedaço da Áustria, República Tcheca, Suíça, norte da Itália, também estava incluído ali no território do Sacro Império Romano Germânico.
E é isso, é um território grande e importante, e esse território grande e importante ele é uma fração, um pedaço do Reino Franco, tá? Do Império Carolíngio, beleza? Que mais a gente fala sobre o Império Carolíngio? Tá? Causas da expansão. Eu te falei em algum momento, inclusive a gente viu um mapa agora há pouco sobre a expansão do Império Carolíngio. Eu te falei em algum momento que o Carlos Magno ele começa a restaurar essas fronteiras, a dominar territórios e tudo mais. Tá? Essa expansão carolíngia, né, essa expansão sob o domínio de Carlos Magno, ela vai ter, ou ela vai gerar uma espécie de paradoxo Tostines. Você conhece o paradoxo Tostines? Nunca ouviu falar? Você sabe o que é Tostines, não sabe? Tostines é um biscoito, tá? Biscoitinho muito gostoso a propósito. Se você não conhece o paradoxo Tostines, pergunta aí para seu pai, para sua mãe ou alguém próximo de vocês se eles já ouviram essa expressão. Né? O paradoxo Tostines ele vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Eu sei que isso parece completamente estúpido para você agora, tá? Mas é meio que uma piada de velho. Tá? Então me perdoa aí pela liberdade de fazer uma piada de velho. A ideia aqui desse paradoxo que eu estou tentando te trazer é o seguinte: Carlos Magno expandia os seus territórios para agradar a nobreza e, ao mesmo tempo, Carlos Magno usava a nobreza que estava feliz com ele para expandir mais os territórios. Tá? Então, a nobreza era o objetivo da expansão e, ao mesmo tempo, era o meio, o caminho para a expansão. Carlos Magno promovia essa expansão territorial para agradar, para deixar feliz a nobreza, mas também se usava dessa nobreza, dos recursos financeiros dessa nobreza, das tropas que essa nobreza possuía, para realizar essa expansão. Tá? Então, é muito difícil você tentar descobrir o que veio primeiro, se a nobreza como causa da expansão ou se a nobreza como meio da expansão. Ele primeiro, a primeira expansão que ele faz é já para agradar a nobreza, ou ele faz a primeira expansão porque queria simplesmente expandir o território e aí aproveita a oportunidade para agradar a nobreza no caminho. É muito difícil determinar isso. O fato é o seguinte: no primeiro momento, os francos eles se viam como um povo cercado por inimigos por todos os lados. E a gente tem ao norte, nas Ilhas Britânicas, os anglo-saxões, divididos em vários reinos. Você tem, por exemplo, alamanos para um lado, lombardos para o outro. Os lombardos eles dominaram a Península Itálica antes do Pepino Breve. Tá? O Pepino Breve ele teria ajudado um papa também antes do Carlos Magno, né? Ajudar o Papa Leão III. O Pepino Breve também tinha invadido a Península Itálica para ajudar um papa em relação a uma invasão dos lombardos. E os lombardos eram um povo ali um povo germânico. Eu te falei lá atrás, em algum momento, que a Península Itálica foi dominada pelos ostrogodos, os ostrogodos foram dominados pelos lombardos, e depois os francos, né, dominaram os lombardos ali na Península Itálica. Os francos estavam cercados na Península Ibérica pelos muçulmanos, antes dos muçulmanos cercados pelos visigodos. Então, assim, na visão dos francos, eles tinham inimigos por todos os lados. Tá? Então, quanto mais territórios eles expandissem, né, era um pensamento muito similar ao pensamento dos romanos. Você estava colocando uma espécie de gordura no meio do caminho. Tá? O território do reino franco era o equivalente ali à Gália, e quanto mais se conquistar, né, são mais terras que servem como uma espécie de barreira, terras que servem como uma espécie de amortecedor para invasões de inimigos. Né? Se esses inimigos entrassem nas terras recém-conquistadas pelos francos, os francos diriam: bom, tudo bem, pelo menos esses inimigos só pegaram uma terra recém-conquistada, não pegaram o nosso reino propriamente dito, ou o núcleo original do nosso reino. Então a ideia de conquistar novas terras era uma forma de estar cada vez mais afastando os seus inimigos. Né? Você está estendendo sua fronteira para mais longe e você está também no caminho empurrando o seu inimigo para mais longe. E também esse desejo de conquistar terras era uma forma de agradar a nobreza, porque cada uma dessas terras conquistadas era dividida entre os nobres. Os nobres que haviam lutado e ajudado na conquista, eles recebem frações, eles recebem parcelas dessa terra. Tá? E aqui a gente tem o início, né, a origem do sistema de feudos. Tá? O que é um feudo? Um feudo, e a gente vai ter uma aula só para falar de feudo lá na frente, né? Mas eu estou só dando um teaser agora do que é feudalismo, do que é feudo. Um feudo, né? A palavra feudo indicava presente. O feudo é um presente que a autoridade superior, normalmente o rei, dava a um nobre.
Tá? Então, você tem um sujeito que tem um poder muito grande e esse sujeito te dá um presente. Esse presente era o feudo. Esse presente poderia ser na forma de terras, era o presente mais comum. Tá? Então, normalmente, com o passar do tempo, a palavra feudo ela vai acabar virando sinônimo de terra. Tá? Ah, eu ganhei um feudo, eu ganhei um presente. E normalmente esse presente era uma fazenda. Ó, ganhei uma fazenda, ganhei um feudo. E aí as pessoas passam a associar como se feudo fosse sinônimo de fazenda. Mas poderia também acontecer do rei dar como feudo, por exemplo, dinheiro. Um baú cheio de ouro, né? Alguns milhões em ouro. Isso poderia ser um feudo. Poderia ser um feudo também, por exemplo, algum direito. Tá? Suponha que tem uma estrada muito movimentada e utilizada por comerciantes. Eu sei que isso é pouco comum na Idade Média. Você tem poucas estradas e poucas delas muito utilizadas por comerciantes. Mas suponha que tenha uma qualquer lá que está sendo muito utilizada por comerciantes. E aí o rei tem direito de cobrar pedágio sobre aquela estrada. O que o rei faz? O rei concede o direito de cobrança de pedágio para um nobre. Ó, seu nobre, toma aqui um presente para você. Você pode passar a cobrar esse pedágio aqui. Tá? Imagina se eu viro para você e falo assim, ó, a partir de hoje você vai poder cobrar o pedágio da linha amarela. Cada carro que passa ali pela linha amarela vai ter que te pagar, sei lá, R$8. Deve estar uns R$8 já, não sei. Faz tempo que eu não passo pela linha amarela. Mas imagina que cada carro que passa vai ter que te pagar R$8. São, sei lá, 100 mil carros por dia. Tá? Você vai ganhar R$800 mil por dia. Né? É um baita de um presente. Tá? Então, isso poderia ser um presente também. Direito de cobrança de pedágios, dinheiro propriamente dito, mas normalmente o que se dava era propriedade rural, tá? Até porque é uma sociedade que está muito ruralizada e que quem tem terra tem acesso a alimento, quem tem muita terra tem acesso a muito alimento, e com muito alimento você consegue sustentar muitas pessoas vivendo próximo de você, você consegue formar o seu próprio exército e conquistar ainda mais terra. Tá? Então, terra nesse momento na Europa vale mais do que ouro, tá? Vale mais do que barras de ouro e vale mais do que o direito de cobrança de impostos. Então, o rei, o imperador Carlos Magno, ele conquistava terras e, dentre essas regiões que ele conquistou, ele pegava parcelas, feudos, e dava para os nobres que o ajudaram na conquista. Ah, vem cá você. Você é o quê? Você é filho do barão de não sei o quê. Vem cá, toma esse território aqui para você. Esse território que a gente acabou de conquistar vai ser um condado e você, a partir de agora, vai ser um conde. Tá? Ou toma esse território aqui para você, esse território fica na fronteira e você, a partir de agora, vai ser um marquês. E com isso eu já entro nos próximos 2 tópicos. Como é que funcionava a organização territorial do Império Carolíngio? Carlos Magno, inteligentemente, vai reorganizar o Império Carolíngio dividindo como se fossem províncias, tá? Só que cada uma dessas províncias era governada por um conde. Tá? Então essas províncias vão ser chamadas de condados. Imagina hoje, por exemplo, que em vez de o Brasil ter um presidente, o Brasil tivesse um rei. Tá? E aí, cada estado do Brasil vai ser governado por um conde. Tá? Então vai ter um conde do Rio de Janeiro, um conde de São Paulo, um conde de Minas Gerais, um conde da Bahia, um conde de Goiás. Né? E aí cada uma dessas regiões vai ser um condado. Condado do Rio de Janeiro, condado de Goiás, condado da Bahia e assim por diante. Tá? Esses condes poderiam nomear viscondes, que seriam auxiliares do conde. É quase como se fosse vice-conde, visconde. Tá? Tecnicamente não era um vice, não. Tá? Assim, o conde morreu, quem assume é o visconde? Não. Se o conde morre, quem assume é o filho do conde. Tá? Mas o visconde era uma espécie de auxiliar ali que estava sempre para ajudar e nas funções de governo. Tá? Quando esses condados ficavam na fronteira, as regiões de fronteira era uma outra história, porque nessas regiões de fronteira você precisa de um poder militar, você precisa de uma organização defensiva. Então, os condados de fronteira não eram chamados de condados, tá? E o sujeito que os governava não era chamado de conde. As regiões de fronteira eram chamadas de marcas, e o sujeito que governava a marca era o marquês. O marquês ele tinha as mesmas funções de um conde, mas também funções militares, tá? De patrulhamento das fronteiras, de impedir que povos vizinhos invadissem o território franco, o território carolíngio. Tudo isso vai dar um grande poder para o Carlos Magno. Por quê? Ele vai engajar os nobres na conquista de terras, os nobres vão querer participar cada vez mais e mais e mais, inclusive os nobres vão ficar viciados em guerra, em conquistar terra. Por isso que a gente pensa em Idade Média, a gente pensa em guerra o tempo inteiro, né? Porque esses nobres eles sabiam que
guerreando era a forma que eles tinham de ascensão social. Quanto mais guerras eu participar, quanto mais eu me destacar nas guerras, mais territórios eu ganho, mais poderoso eu me torno. Quem sabe um dia eu ou alguém da minha família, algum sucessor meu, possa vir a ser rei, né? Então tem toda uma questão de ambição aí desses nobres, tá? E ao mesmo tempo, os condes e marqueses eram nomeados pelo rei. O rei nomeava, mas ele depois poderia tirar um desses sujeitos. Então, por um lado, o Carlos Magno ele jogava com a ambição desses nobres, falando assim, ó, se você me ajudar aqui a conquistar, você pode crescer na vida, virar um nobre mais nobre, e quem sabe um dia onde a sua linhagem, seus descendentes podem ir parar. Mas ao mesmo tempo, o Carlos Magno ele estava colocando cada um desses nobres no seu devido lugar. Olha, você vem aqui e me ajuda e tal, e você vai crescer e prosperar, mas nunca esqueça que quem manda sou eu te nomeio para ocupar um território aqui ou um território ali, mas eu também posso te tirar desse território a hora que eu bem entender. Então o Carlos Magno está jogando com dois sentimentos, a princípio contrapostos, a ambição dos nobres, mas também o medo que esses nobres tinham de eventualmente serem privados, retirados do poder e perder os territórios que ganharam. Tá? Então o Carlos Magno ele é muito inteligente e muito hábil para expandir as fronteiras, engajar os nobres nisso, mas também exercer um controle, uma influência sobre esses nobres. E esses nobres eles eram sempre desejosos de obedecer, de seguir à risca o que Carlos Magno havia mandado, porque caso não fizessem, poderiam ser retirados do seu cargo. Com isso, Carlos Magno ele conseguia controlar mesmo regiões muito distantes. Isso era um grande problema desde o Império Romano. As regiões distantes acabavam se rebelando e não obedeciam mais às leis. Era muito frequente que no final do Império Romano as tropas, né, os soldados, nomeassem reis. Você teve momentos do Império Romano que você tinha 3, 4, 5 reis simultâneos em que um não aceitava o poder do outro. Em verdadeiras guerras civis em que os caras queriam se matar para ver quem ia se tornar o único governante do país. Então, isso aconteceu com uma certa frequência do final do Império Romano para frente. Tá? Você não tinha mais ninguém que pudesse exercer um domínio numa região muito ampla. Porque você conseguia exercer um domínio só onde você estava, naquele entorno onde você estava. Ah, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu só vou conseguir governar o Rio de Janeiro. Mas em São Paulo, o cara que está lá, ele vai exercer o poder dele de forma diferente, não vai nunca querer me obedecer. O Carlos Magno ele consegue quebrar isso. E ele consegue, nomeando e desnomeando, eu estou inventando essa palavra agora, nomeando e desnomeando os nobres para o exercício de certos cargos de comando, ele conseguia ganhar a fidelidade desses nobres, porque esses nobres sabiam que agradando o Carlos Magno poderiam crescer, desagradando o Carlos Magno, piorariam a sua situação política. Tá? E, nesse momento, Carlos Magno percebe como a cultura era importante. Tá? Por que a cultura era muito importante? Porque, e aí a gente já falou sobre isso, sei lá quantas vezes, 1 milhão de vezes, desde que a gente começou a falar de antiguidade, desde que a gente saiu da pré-história e botou a escrita no meio da jogada, eu venho falando sobre como a escrita é fundamental, e é mesmo. Escuta só, Carlos Magno, ele percebe que para dominar um grande território era necessário saber o que estava acontecendo em cada lugar. Tá? E muitas vezes o envio de mensageiros, tipo um nobre numa região distante chamava um mensageiro e falava assim, fulaninho, vem cá, escuta isso, ó, vá lá para o rei e fala isso, isso, isso. E aí o sujeito ia para a próxima cidade, passava o recado que era passado para outro, para outro, para outro, e no final das contas tudo virava um verdadeiro telefone sem fio. Carlos Magno ele desejava saber exatamente o que estava acontecendo em cada canto do seu império. Tá? Ele queria comunicação direta, com os condes e marqueses que estavam governando cada região. Então Carlos Magno ele vai perceber que a escrita vai ser um instrumento fundamental nisso, e ele começa a criar uma espécie de escola no palácio. Tá? No Palácio Real você vai ter um processo ali em que padres, que eram os sujeitos que sabiam ler e escrever, passam a alfabetizar jovens nobres, e esses jovens nobres que estão sendo formados, estão sendo preparados, no futuro, quando eles ajudarem Carlos Magno nas conquistas e ganharem territórios e forem nomeados condes e marqueses, eles já vão saber ler e escrever e vão poder mandar correspondência para o Carlos Magno. Como é que eles mandavam correspondência? Por meio de pombos correios. Tá? E aí uma palavrinha rápida sobre pombos correios, porque vocês sempre me perguntam e sempre ficam curiosos. Pombo correio não é pombo por controle remoto, não é pombo teleguiado. Você não chega no ouvidinho do pombo e fala assim, pombo, leva essa mensagem aqui lá para Salvador. Não, não é isso. Tá? O pombo ele só sabe fazer um percurso na vida, voltar para o ninho. Tá? Então, o que o rei fazia era criar pombais na capital.
Tá? Ele colocava lá onde o rei morava, ele colocava vários pombais no palácio, criadouros de pombo, e aí ele mandava periodicamente alguns desses pombos serem levados em gaiolas até os palácios dos condes, dos marqueses, dos nobres nas várias regiões. Quando esses condes ou marqueses queriam falar com urgência com o imperador, eles amarravam a mensagem na pata do pombo e soltavam o pombo. O pombo ele sabe, porque ele tem um sistema meio que de geolocalização na cabeça dele, um GPS mental lá do pombo. Enfim, não me pergunta como é que funciona isso. Pergunta ao professor de biologia, tá? Não me coloque em roubada não, que eu não sei explicar GPS de pombo. Mas, basicamente, na cabeça do pombo ele sabe voltar para onde era o ninho original em que ele nasceu, em que ele foi chocado. E como ele era chocado, né, como esses pombos eles eram criados no palácio do rei, então era muito rápido, muito útil, né? Você simplesmente soltava o pombo que estava lá distante, ele sabia voltar para onde era o palácio do rei, porque era lá que era o criador dos pombos. E, obviamente, pombinho branquinho, limpinho, bonitinho, não é pombo de rua, não, pelo amor de Deus, tá? E aí esses pombinhos voltavam voando com mensagenzinhas amarradas nas patinhas e os nobres, os condes e marqueses conseguiam com isso levar mensagens rapidamente, questão de poucas horas às vezes, uma distância que normalmente feita por um ser humano a cavalo levaria-se dias. Tá? E aí em questão de horas, esse pombo voando, né, traçava lá a reta e ia até o palácio do rei. E com isso, se um nobre na fronteira estivesse falando assim, olha, os mouros estão invadindo, os muçulmanos estão entrando, manda a tropa agora. Tá? Quando essa mensagem chegava em poucas horas de diferença, isso já dava um certo tempo para que o Carlos Magno, enfim, organizasse ou reorganizasse as tropas e pudesse ir atender qualquer chamada em qualquer canto. Então, a questão da escrita ela vai ser muito importante por meio desses investimentos, né, da criação dessas escolas para organizar essa burocracia estatal. O rei passa, a partir desse momento, a mandar que as leis que ele cria sejam colocadas por escrito, tá? Em latim, não é em língua franca, tá? Já que esses padres que estão ensinando a nobreza, eles só sabem ler e escrever em latim, porque no final das contas a Bíblia nessa época ela só podia ser escrita em latim, era proibido pela Igreja Católica traduzir a Bíblia, tá? E foi assim durante muitos e muitos séculos. Então, como os padres que sabiam ler e escrever para justamente poder ler a Bíblia sabiam ler latim, eles só sabiam também ensinar latim, e aí todo mundo passa a usar latim. O latim passa a ser a língua da burocracia, a língua dos funcionários do governo, dos funcionários do Estado. Tá? O próprio Carlos Magno ele foi durante muitos anos da vida analfabeto, não era uma coisa assim importante um governante saber ler e escrever nessa época, o importante era o rei, né, o governante ter habilidade militar e política, né, de articulação, de convencer as pessoas ao seu redor, mas saber ler e escrever era muito pouco importante para a maioria dos governantes, mas para o tamanho do império que o Carlos Magno está produzindo e para o controle que ele quer ter sobre cada canto desse império, saber ler e escrever era muito importante. Poder ler a mensagem que os condes e marqueses mandam sem precisar de alguém para traduzir para você, até porque alguém que está traduzindo para você pode estar te enganando e traduzindo errado, ou pode ser alguém ignorante, está traduzindo, né, de um jeito equivocado, enfim. Então, o próprio Carlos Magno passa a querer ler, passa a aprender a escrever, enfim, e passa a colocar as suas leis todas por escritas, tá? Colocar as suas leis por escrito. Essas leis eram escritas e cada um desses papéis em que tinha lá uma lei escrita era chamada de capítulo, tá? É por isso que essas leis passam a ser chamadas de leis capitulares, porque eram os vários capítulos lá da lei. Por último, para esgotar esse slide aqui, eu meio que fui de baixo para cima, por último, tá? Para melhor controlar esses nobres, esses condes, e saber se os condes estavam realmente obedecendo aos seus comandos em cada uma das regiões do Império Carolíngio, o rei mandava enviar, ou nesse momento já imperador, Carlos Magno, mandava enviados, né, espiões, uma espécie de espiões. Tá? O singular, né, esse título, esse cargo de espião, no singular, é chamado de missus dominus, ou, perdão, missus dominicus. Dominicus é que vem de dominus, dominus é senhor, tá? E missus é de enviar. Tá? Então é aquele que foi enviado pelo senhor. O senhor enviou. Quem é o senhor do Império Carolíngio? Carlos Magno. Tá? Esses missus dominicus, né? Missus dominicus é o singular e o plural é missi dominici, tá? E esse plural do latim, né, é você trocar e colocar um i no final. Inclusive é assim que se faz no italiano, tá? O italiano ele pluraliza trocando a última vogal por i, tá? Então, missi dominici são os enviados do Senhor e missus dominicus é o enviado do Senhor. Tá?
eram espiões, eram sujeitos que iam para os condados e para as marcas e chegavam secretamente, sem se identificar, sem nenhum símbolo real. Era simplesmente um sujeito que chegou aí na cidade. E ele tentava ficar observando tudo que estava acontecendo, observar se as leis estavam sendo cumpridas. Ele conversava com a população local para ver o que a população local falava sobre o conde, sobre o marquês, se falavam que o conde e o marquês era corrupto ou não, se dizia que era um bom governante, um bom conde, um bom marquês ou não. Enfim, essas informações depois eram passadas por meio de pombos correios também lá para o Carlos Magno, que poderia, num estalar de dedos, mandar tirar um desses condes ou marqueses e substituir por um outro. Tá? Como isso tudo aqui está girando em torno da escrita e da cultura, muita gente vai dizer que esse aqui é o Renascimento Carolíngio. Atenção para esse nome. Esse nome não foi usado pelo Carlos Magno. O Carlos Magno não falou assim, vou começar aqui um Renascimento Carolíngio. Ninguém da época dele, inclusive, nunca usou esse nome. Esse nome ele foi criado posteriormente. Como após a Idade Média vem um período chamado Renascimento Cultural, em que a antiga cultura romana passa a ser restaurada e valorizada, né? A expressão renascimento ela vira sinônimo disso, um retorno à cultura romana. Como Carlos Magno, no meio da Idade Média, tentou fazer um certo retornozinho à cultura romana, esse retornozinho à cultura romana, depois que o renascimento cultural foi criado lá no século XIV, XV, os historiadores lá do século XIV, XV e posteriores, quando foram estudar o período de Carlos Magno séculos antes, falaram, ih, caramba, esse tal de Carlos Magno já estava lá na Idade Média fazendo um negócio parecido com o que nós aqui do Renascimento Cultural estamos fazendo. Então, por extensão, esse período também vai ser chamado de Renascimento Carolíngio. Mas essa nomenclatura ela não é contemporânea dos eventos. Ninguém que viveu lá no período do Carlos Magno vai usar essa expressão Renascimento Cultural, pelo amor de Deus, tá? O que mais a gente tem que falar aqui sobre o Carlos Magno? Bom, Carlos Magno em algum momento vai morrer, todo mundo morre, né? Ele não viveu para sempre, né? Ele não era um Highlander. Se você não sabe o que é um Highlander, procura depois referência sobre isso. É um filme velho e ruim, tá? Mas eu só sei, acho que hoje eu tô meio saudosista, né? Tô meio nostálgico. Tô falando de coisas de dados de velho, filmes de velho, enfim, tá? Mas enfim, o filme Highlander é um filme muito antigo em que o sujeito, que era o protagonista, ele era imortal, tá? O Carlos Magno não era o Highlander, ele não era imortal. Em algum momento ele vai falecer, tá? Quando ele falecer, ele vai ser sucedido pelo seu filho, Luís I. E aí, nesse momento, o nome Clovis já mudou definitivamente para Luís. Tá? A linguagem dos francos já foi se adaptando. Lá no comecinho, a linguagem dos francos ainda era muito parecida com o que hoje é o alemão. Tá? Só que, por séculos e séculos de convivência dos francos com uma sociedade que era muito romanizada, os francos vão pegando muito da linguagem romana, do latim, e vão modificando o seu jeito de falar, seu vocabulário, suas regras de gramática, a tal ponto que, aqui nesse momento, depois que o Carlos Magno morre, né, o seu filho já não vai ser mais chamado de Clovis, nem Chlodwig, nem Lodwig, ele já vai ser chamado de Luís, né, Louis, em francês, ele vai ser Luís I, tá? E ele vai ser apelidado como o Piedoso, tá? Porque era um sujeito que praticava a piedade, era bonzinho, era muito religioso e tudo mais, enfim. Tá? Ele sucede o pai e mantém a unidade do império, esse enorme território que você está vendo aqui. Né? Essas três partes coloridas do mapa na sua frente eram somadas o império que o Carlos Magno vai deixar quando morrer, e aí que o seu filho Luís I vai manter. O problema é que quando Luís I morre, ele tinha 3 filhos e era um costume dos francos, quando o sujeito tinha mais de um filho do sexo masculino, e pelas leis sálicas, e aí você vai precisar lembrar o que é lei sálica. Lembra que os francos estavam divididos em 2 grupos, os francos sálios e os francos ripuários. Tá? Os francos sálios eles tinham um costume, que vai ser depois chamado de lei sálica, e esse costume é de que mulher não poderia herdar. Mulher não poderia ser herdeira. Tá? Um pai nunca deixava nada para uma filha mulher. Tá? Se só tivesse uma filha mulher, quem ficava com os bens era o marido da filha, que administrava os bens e tal. Mas normalmente a herança era sempre para a linhagem masculina, tá? Porque as mulheres eram consideradas incapazes de gerir os seus próprios bens, seus próprios patrimônios. Então, mulher não estava na linha sucessória, era só filho do sexo masculino, mas se você tivesse mais de um, era costume entre os francos que todos os filhos fossem igualmente aquinhoados, né, presenteados com uma parte da herança. Tá? Então, quando Luís I o Piedoso morre, ele tem 3 filhos,
que o sucedem, e esses 3 filhos vão dividir entre si o império. Tá? O império ele vai ser dividido, e isso aqui vai dar origem depois à divisão que a gente vai ter entre França de um lado e Sacro Império Romano Germânico do outro, e muitíssimo tempo depois o Sacro Império Romano Germânico virá a Alemanha, e aí a gente vai ter a Alemanha de um lado e França do outro. Né? Mal sabiam os francos que dessa divisão que eles estão fazendo vai surgir, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, a rivalidade entre França e Alemanha lá na Europa. Tá? Mas, nesse momento aqui da Idade Média, não havia menor consciência ou menor perspectiva disso. Tá? Esse grande império franco vai ser dividido em 3 e cada um dos 3 filhos de Luís I vai ficar com um pedacinho, com uma fração desse território. Tá? O que hoje a gente chama de França, esse território vermelho, vai ficar com o rei Carlos o Calvo. Por motivos óbvios, ele era careca, Carlos o Calvo. Tá? Essa parte em verde, tá? Que pega ali do que hoje é Países Baixos, Holanda, vai descendo pegando sul da França, Suíça, norte da Itália. Isso vai ficar com o rei Lotário. Lotário, não corta o L que está na frente do nome do cara, que senão você está xingando ele. Tá? É o rei Lotário, então é o reino de Lotário. E, por último, essa região amarelinha, tá? Que vai ser muito próximo do que hoje é a Alemanha, um pedaço da Áustria, enfim. Isso vai ser o território que vai ficar com o rei Luís o Germânico. Tá? Germânico, porque esse território depois vai ser considerado parte da Alemanha. Tá? E na época romana, inclusive, essa região da Europa era chamada pelos romanos de Germânia. Por isso, germânico, porque ele era o cara que governava a região da Germânia. E agora, com isso, né, a gente termina o que tem de importante dentro do Reino dos Francos e já abrimos espaço para novos processos de invasão que vão começar a acontecer. A gente vai ter 3 grandes ondas de invasão que voltam a assolar a Europa. Tá? Três novas grandes ondas de invasões bárbaras. Essas invasões não são germânicas, tá? Porque esses povos aqui eles não são germânicos, mas são 3 povos, enfim, de origem distintas, um em relação ao outro. Mas, basicamente, esses 3 povos aqui, eles voltam a invadir, ou melhor, esses 3 povos passam a invadir, a Europa volta a sofrer invasões, e com o retorno dessas invasões, volta a insegurança, toda aquela prosperidade que eu falei que o Carlos Magno promoveu, o crescimento do império sob o governo de Carlos Magno, o controle absurdo que ele tinha sobre cada região, tudo isso se esfarela. Ainda mais porque com a sucessão de Luís o Piedoso e a divisão do império em 3, isso vai fazer com que um império grande se torne 3 reinos fracos. Tá? Esses 3 pequenos reinos que vão surgir aí dessa divisão do grande império carolíngio vão virar 3 reinos fracos. E sendo reinos fracos, eles eram muito suscetíveis, alvos muito fáceis para essas invasões. Tá? Do norte vão vir os normandos. Tá? A gente está acostumado a chamar os normandos na linguagem popular de vikings, mas essa expressão não era muito usada na época. Tá? A nomenclatura, a palavra, o termo que se usava era o termo normandos. Nor vem de norte, tá? E mandos aqui tem alguma coisa a ver com homens do norte. Tá? Em linguagem lá da época, normandos eram os homens do norte. Tá? Eles vão, depois de algum tempo, se apropriar, ocupar em caráter definitivo uma parte do norte da França, e essa região do norte da França, que vai passar a ser habitada pelos normandos, vai ter o seu nome mudado para Normandia. Tá? Até hoje tem uma região no norte da França chamada de Normandia. Se você é fã de Segunda Guerra Mundial, se você sabe tudo sobre Segunda Guerra Mundial, você deve saber que o dia D, que é quando as tropas americanas, inglesas e canadenses, enfim, e australianas e neozelandesas, um monte de outras, invadem a Europa, né, a região da França, eles começam essa invasão pela região da Normandia. A Normandia é uma regiãozinha que fica ali no norte da França, tá? Mas essa região recebe esse nome porque os normandos, que eram esses vikings, esses homens do norte, eles passam a ocupar essas terras em caráter definitivo em algum momento da Idade Média. Mas antes de ocuparem essa terra de forma definitiva, esses normandos eles faziam incursões com pilhagens, com roubo de riquezas, destruição de territórios, enfim. Eles entravam com seus barcos pelos rios e chegavam até bem fundo no meio do território. Né? Eles tinham barcos que eram propícios para navegação em alto mar, mas também
barcos de baixo calado para navegar em rios. Então eles vinham lá pelo mar, entravam pelos rios navegando e conseguiam ir bem no meio do território. Enfim, a gente teve incursões e cercos de normandos a Paris, por exemplo, que é bem no meio do território francês. Tá? Do leste vieram as invasões magiares. Os magiares eram a etnia que vai dar origem aos húngaros. Tá? Os húngaros hoje, mais de 90% do povo húngaro hoje é descendente de magiar. Então, os magiares eram um povo que estava vindo lá do extremo oriente da Europa, né? Da Europa Oriental, e estão chegando aqui na Europa Ocidental e vão se instalar ali naquela região da Hungria, e do sul e do sudoeste, ali, do norte do Mar Mediterrâneo, né? Ao sul da Europa, e ali da Península Ibérica, vem os sarracenos, que era também uma forma genérica de se referir aos mouros, aos muçulmanos, aos islâmicos. Tá? Então essas três ondas de invasões começam a se reforçar simultaneamente, e aí, novamente, a Europa volta a se ruralizar, as pessoas voltam a fugir para o interior com medo dos ataques, das invasões, e isso é o que vai levar à feudalização da Europa. Muita gente tende a achar, ou gosta de dizer, e isso é inclusive um pouco conflituoso entre os próprios historiadores. Muito historiador defende que toda a Idade Média é marcada pelo feudalismo. Eu sou do grupo dos historiadores que entende que o feudalismo, o que nós chamamos de feudalismo, é uma configuração política, econômica e social que vai predominar ali na Baixa Idade Média. Tá? Por volta do século X, XI, XII, a gente vai ter feudalismo mesmo. Antes disso, a gente está na formação do feudalismo, e depois do século XII a gente está na decadência do feudalismo, mas o feudalismo mesmo, é ali entre os séculos X e XII, tá? Mais ou menos. Esse processo de feudalização ele vai se acelerar à medida que o reino franco se fragmentar em três e as invasões começarem a acontecer. Isso vai fragilizar muito as estruturas de poder, e as pessoas elas vão tentar buscar refúgio no campo, em castelos, e se cercar de muralhas e tudo mais. A gente vai ter uma aula para falar sobre feudalismo e Baixa Idade Média, isso não vai ser hoje. Tá? Para acabar isso aqui, vamos resolver uma questãozinha da AMAN SpaceX, tá? Questão de 2013. O período conhecido por Idade Média prevaleceu na Europa desde a queda do Império Romano Ocidental, século V, até a queda de Constantinopla, que é o Império Romano Oriental, no século XV. Nesse período, o sistema vigente era o feudal. Aí, enfim, essa questão já se posiciona de modo a entender que o feudalismo equivale a toda a Idade Média. Tudo que é Idade Média é feudalismo, é tudo a mesma coisa. Tá? Nesse período, o sistema vigente era o feudal. Leia atentamente os itens abaixo. Tá? O que vai acontecer durante a Idade Média de forma geral? Ele aqui não está pedindo, porque não marcou no enunciado, não mencionou em momento nenhum no enunciado. Então, ele não está pedindo exceção. É para a gente falar da regra. Carlos Magno foi uma exceção. Durante Carlos Magno, o poder do rei se fortaleceu muito, a centralização política... Não. Isso é exceção. Vamos falar da regra da Idade Média. Antes de Carlos Magno e depois dele, a regra era enfraquecimento do poder real e fortalecimento dos poderes locais. Com isso, a gente já sabe que essa primeira frase está errada. Tá? É o contrário disso como regra. Tá? Declínio das atividades comerciais urbanas e fortalecimento da vida rural. Falamos disso, né? Algumas pessoas consideram, inclusive, que as cidades praticamente morrem, embora isso seja um pouco exagerado, e há um processo de ruralização da sociedade. Uso generalizado do trabalho escravo no campo? Não, a escravidão ela começa a entrar em declínio, em colapso, ainda lá no final do Império Romano, e vai sendo substituída pelo colonato, e depois do colonato vem a servidão. Então, mão de obra escrava no campo não. Ainda até existia, mas ela era muito residual. O geral era o colonato e depois a servidão durante a Idade Média. Tá? Se falar de escravidão, a gente já remete aí para a Antiguidade, já não é mais Idade Média. Quarta frase. Os nobres estavam obrigados a pagarem aos seus servos uma pequena indenização, que passou a ser conhecida por banalidade. Tá? A gente não falou disso ainda, mas deixa eu já antecipar. Quem paga a quem não é o nobre que paga ao servo, mas é o servo quem paga ao nobre. Você vai me dizer, mas espera aí. O nobre era rico ou pobre? Rico. E o servo era rico ou pobre? Pobre. O pobre paga para o rico? Isso. Era exatamente assim que funcionava na Idade Média. Tá? É por isso, inclusive, que o rico era rico. Ele não era rico porque ele trabalhou e se esforçou e ganhou dinheiro. Ele era rico na Idade Média porque ele ganhava dinheiro do trabalho dos pobres. Tá? Ser rico na Idade Média era uma questão de status e de orgulho de não precisar trabalhar. Quem trabalha é pobre. Trabalhar é coisa de pobre na Idade Média. Tá? Então,
Quem paga quem? É o nobre que paga ao servo? Ao contrário, é o servo quem paga ao nobre. Isso é uma regra geral da Idade Média. E aí tem um imposto chamado banalidade, mas eu não vou falar de banalidade hoje não, eu falo de banalidade quando a gente entrar lá na Baixa Idade Média, no feudalismo propriamente dito. Aí tem vários impostos feudais, talha, corvéia, banalidade, mão morta, tem o próprio dízimo, enfim, que existiu durante toda a Idade Média e que se prolongou depois, enfim. Tá? Não vou entrar nos impostos propriamente ditos, não, mas basicamente, se você entender essa regra geral, que quem paga quem é o pobre que paga ao nobre e não o contrário, a gente já consegue resolver essa quarta afirmativa. Por último, existência de vínculos pessoais entre os nobres mais poderosos e os nobres mais fracos. Suzerania e vassalagem é exatamente uma derivação do comitato germânico que a gente falou lá atrás. Então isso aqui também é verdadeiro. São verdadeiras as frases 2 e 5. A 1, a 3 e a 4 são falsas. Tá? Eu não sei se a questão pede as verdadeiras ou as falsas, mas verdadeiras são só 2 e 5. Tá? Então vamos lá. A questão pede para assinalar a única alternativa que apresenta todos os itens com características desse período. Ele quer as verdadeiras e não as falsas. Tá? Então, quais são mesmo as verdadeiras? 2 e 5. Tá? Onde é que está 2 e 5? Na letra E. Então, a princípio, esse aqui é o nosso gabarito. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Esse é o gabarito aí das PSECs, né? da prova da AMAN. Então, com isso, eu dou por encerrado o conteúdo de Alta Idade Média. Tá? E quando a gente voltar, a gente já volta falando de Idade Média Oriental, Bizâncio e enfim, expansão islâmica. Tá? E depois a gente, quando voltar a falar de Europa Ocidental, a gente já entra em Baixa Idade Média. A Alta Idade Média encerra aqui. Tá? Se você tiver dúvidas, manda as suas dúvidas. Por hoje é só e lave muito bem suas mãos.